sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Amém? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Preste atenção aí, que essa Almeida Corrigida Fiel, ela vai trazer algo interessante. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, já oramos. Hoje eu quero estar ministrando ao coração dos irmãos sobre o Deus de paz nos preserva em santidade. O Deus de paz nos preserva em santidade. Meus queridos, nós sabemos que a vida cristã, ela é uma jornada marcada por lutas, muitas tentações, e principalmente, queridos, desafios espirituais. Eles se apresentam diante de nós todos os dias, inclusive até enquanto dormimos. Somos assolados. Se não fosse o Senhor, seríamos mais ainda assolados por ataques espirituais. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele vela por nós. E mesmo que haja esse contexto de adversidade, o apóstolo Paulo, ele vai encerrar essa primeira carta a uma igreja que ele vai escrever duas cartas. E o que eu acho interessante, quando nós vamos estudar acerca da carta de Paulo aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda, é que nós estamos diante de uma igreja que possuía apenas 3 meses de existência, meus irmãos. 3 meses. E Paulo vai escrever coisas profundas para esses irmãos. Paulo vai tratar de coisas que, se nós formos assentar para conversar sobre o que Paulo tratou nessa carta, nós ficaríamos aqui o ano todo e ainda não daria espaço para estudarmos sobre todos os temas que o apóstolo Paulo vai trabalhar com essa igreja. E ele encerra essa primeira carta com uma oração cheia de esperança. Deus é quem santifica e guarda o seu povo até o fim. Mas, ao observarmos, podemos ver que essa abordagem aqui que o apóstolo Paulo faz ao encerrar a carta, ele vai estar dando continuidade, ou seja, alinhavando o assunto que ele tratou no capítulo 4 com o assunto que ele começa a tratar no capítulo 5 aí. Pois no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre a segunda vinda de Cristo. Se você voltar atrás aí no capítulo 4, você vai ver que o tema do capítulo é sobre a segunda vinda de Cristo. E nesse capítulo 5, ao qual lemos aí o versículo 23, o autor, ele vai dar foco sobre o dia do Senhor. Uma expressão profética que aponta para o julgamento divino e a consumação escatológica do propósito de Deus no tempo, no espaço e no querer que Ele mesmo determinou por sua própria vontade. Então, se nós fôssemos fazer um panorama desse capítulo, como é que nós poderíamos observar esse capítulo? Se nós olharmos aí do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele está tratando sobre a imprevisibilidade do dia do Senhor. O dia do Senhor será como o ladrão de noite. Ele não está falando que o dia do Senhor será secreto. Ele está tratando sobre a imprevisibilidade. Porque se o homem soubesse quando o ladrão que estaria para entrar na sua casa, se ele soubesse dessa realidade, ele encheria a sua casa de grade, suas casas de grade nas janelas. Aqui raramente nós vemos nas notícias, nas páginas policiais, raramente,
Se eu estiver enganado, os irmãos depois me corrijam. Mas raramente nós vemos aí notícias de invasão de residência. É muito pouco. Isso é tão verdade que você pode rodar aí. Eu acredito, na verdade, não precisa nem falar isso com os irmãos. É natural, é característico da região. As janelas todas serem de vidro sem grades. São poucas que têm grades. Poucas. Agora, se você se dirigir lá para o lado do sudeste, sul do país, é normal, é cultural, todas as janelas terem grades. É mais normal lá do que aqui haver invasão de domicílio, para furto, para roubo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está abordando acerca do dia do Senhor. Não que é lógico que o ladrão ele quer entrar ali sem você ver. Mas aqui não está se tratando de coisas e de acontecimentos secretos. Está se tratando de imprevisibilidade, ninguém sabe. Ele vai falar isso no verso 9. Portanto, deve-se haver a importância de uma vida de confiança no Senhor, que nos preserva, conforme os padrões da sã doutrina. Por isso, o autor trouxe exortações finais, observadas aí nos versos de 12 a 28. Ele vai também expor conselhos práticos nesses versos, para o funcionamento saudável da igreja. Ele vai trazer também conselhos relativos aos relacionamentos da igreja com seus líderes espirituais e também entre si, quando ele vai falar a respeito da comunhão, nos versos de 12 a 13. Paulo também vai trabalhar acerca da conduta ética e moral, do dia a dia. Os versos de 14 a 18, onde ele vai tratar acerca dos temas da paciência, bondade, alegria, oração constante, e principalmente ações de graça. O capítulo também vai falar a respeito da importância de não se apagar o Espírito Santo. Verso 19. É lógico que quando ele aborda a respeito de se apagar o Espírito Santo, não está dizendo acerca da pessoa do Espírito Santo, porque isso é impossível. Agora nós conseguimos apagar as obras do Espírito Santo na nossa vida. Antigamente eu falava em línguas, agora não falo mais. Antigamente Deus falava comigo através de sonho, agora Deus não fala mais. É lógico. Não se cultiva. Quando deixa de se cultivar um jardim, o que acontece com ele? Ele se destrói naturalmente. É isso que ele está falando. Precisamos também atentar que esse capítulo, nos versos 20 e 21, ele está chamando acerca de discernir profecias. E enfim, queridos, nós recebemos um chamado claro à santificação completa até o retorno de Cristo, o verso 23 que nós lemos. E todas essas etapas desse processo não é fruto, meus irmãos, do esforço humano e nem disciplina pessoal que garante nossa perseverança, mas da fidelidade do Deus e de sua paz em nos preservar. Pois ele começou a boa obra. Essa obra que ele começou essa boa obra em nós, e ele há de completá-la, como ele mesmo afirma, em Filipenses capítulo 1, verso 6. Por isso, é necessário que a presença ativa de Deus em nós esteja nos sustentando, nos purificando e nos preservando. Mas para isso, precisamos alimentar uma vida piedosa. Pois o mesmo Deus da paz é Ele que nos preserva. E para que o Deus da paz nos preserve, nós precisamos nos entregar a Ele, sem qualquer tipo de reserva, sem separar da vontade de Deus ou de sua supervisão, se é que podemos falar assim, qualquer espaço na nossa vida. Como já disse aqui anteriormente, Senhor, nesse quarto aqui eu não quero que o Senhor entre. Não. Entregar 100% da nossa vida a Deus. Abaixo da foto lá do pastor Cleilson, no perfil do WhatsApp dele, está escrito assim: se faltar 1%, não serve. Deus não comanda 99% da nossa vida. Deus, Ele quer e deseja comandar 100% da nossa vida.
Por isso, nesse texto que lemos, ele nos remete a Hebreus, no capítulo 13, versos 20 e 21, porque o Deus de paz é o Deus que nos santifica. Hebreus 13, 20 e 21, se nós formos condensar os dois versículos, ele vai dizer assim que, ora, o Deus de paz vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade. Para que o Senhor nos aperfeiçoa? Para que o Senhor nos santifica? Para que possamos estar aptos a fazer a sua vontade. Mas nós precisamos entender, queridos, que a santificação procede de Deus, o Deus da paz. Esse título, Deus da paz, enfatiza a origem divina da santificação. Precisamos, irmãos, entender e conhecer a vontade de Deus, assim bem como o seu caminho, que só vem por meio de sua revelação. Uma vez assistindo uma mensagem do pastor Cleilson, ele vai dizer que a revelação de Deus não vem por meio dos nossos sentidos, não é por vermos, ou seja, a visão, não é por tocarmos, ou seja, o tato, não é por provarmos, né? Ou seja, a gustação ou o paladar. Já falamos 3, está faltando 2, né? Visão, tato, paladar, audição, e qual que é o outro? Por cheirarmos, o olfato. Não é pelos sentidos humanos que vem a revelação de Deus, mas a revelação de Deus vem por sua palavra. Em João 14:6, Jesus declara de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O autor de Hebreus vai dizer que no princípio Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou por intermédio de seu Filho, a quem o próprio Deus, diz o autor, constituiu herdeiro de todas as coisas. O Deus de paz, esse título enfatiza a origem divina da santificação. Mas para que possamos ter este Deus de paz em nossas vidas, nós precisamos nos submeter a quem a Ele entregou a revelação de todas as coisas. Citamos Hebreus 1, verso 1, mas Hebreus 1, verso 3, o autor vai dizer: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Portanto, é através do Deus da paz é que somos aperfeiçoados para toda a boa obra, para fazer a sua vontade. É Deus quem nos dá a sua ética e o seu poder para segui-lo, promovendo assim o crescimento cristão e a obediência como resultado desse processo. E isso não tem nada, queridos, a ver com o nosso próprio poder ou os nossos esforços. O crescimento cristão e a obediência são resultados do poder de Deus operando em nós aquilo que lhe é agradável à vista, por meio de Jesus Cristo. Portanto, Jesus é a fonte dessa realidade, chamado de o príncipe da paz pelo maior profeta messiânico. Está lá em Isaías capítulo 9, verso 6. Ele é o príncipe da paz. Meus irmãos, a paz bíblica, que no hebraico é shalom, não é caracterizada pela passividade, ou até mesmo a ausência de adversidades. Mas esta paz é caracterizada pela inteireza, ou seja, o Senhor, Ele nos transmite a capacidade para administrar as adversidades, nos caracterizando com honestidade e retidão. É isso que significa a palavra inteireza. Também nos traz a harmonia espiritual, resultantes da reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus.
Conforme o apóstolo escreve à igreja de Roma, em Romanos no capítulo 5, verso 1, ele vai declarar: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade que o autor expressou, indicando um ato jurídico realizado por Deus. O termo grego aqui para justificados relembra ou aponta para uma ação jurídica onde o juiz ele declara justo o réu. O termo aqui também aponta para absolver o réu, ou também declarar inocente diante de uma sentença legal. Diferente de tornar justo no sentido moral ou transformador. No contexto jurídico, queridos, justificação não é tornar alguém moralmente perfeito, mas declarar o justo diante da lei, mesmo que o réu seja culpado. O Senhor nos declarou justo diante de sua presença, diante de suas exigências, por causa do pagamento e da mediação de Cristo em nosso lugar. Assim, quando Paulo diz que fomos justificados pela fé, ele está dizendo que Deus nos declara justos diante dele, não com base em nossas obras, mas por causa da fé em Jesus Cristo, porque a obra de Cristo satisfez a justiça de Deus em nosso lugar. E assim, a paz, ela é resultado dessa justificação. Ela não é um sentimento interior, mas é o resultado de um relacionamento reconciliado com Deus. Romanos capítulo 5, versos 10 e 11, Paulo declara: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa é a nossa realidade. O cristão já está mais que reconciliado, porque a base dessa justificação é o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Foi por causa da morte expiatória de Cristo, que Deus agora nos trata como amigos. Minha irmã Clay declarou isso ontem no culto de jovens. Jesus, ele, falando aos seus discípulos, ele vai dizer: eu já não chamo vocês mais de servos, mas eu tenho vos chamado de amigos. Por causa da morte expiatória de Cristo, Deus agora nos trata como amigos. Assim, quem tem a paz com Deus também é transformado por Ele dia a dia. O Deus da paz é Ele quem nos santifica. O Deus da paz também realiza uma obra integral. O texto vai dizer: vos santifiquem tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Meus irmãos, Deus não atua apenas em partes da vida do crente. Ele trabalha em todas as áreas: mente, coração, corpo. E ao observarmos esses três elementos básicos que definem a santificação dos crentes, podemos, queridos, enxergar como Deus efetua o processo. Quando Deus salva o crente, o termo santificar é hagiasos, que significa purificar por meio da expiação, livrar da culpa do pecado para a santidade. Foi assim que Deus garantiu a santificação, através da morte de seu Filho. E o autor de Hebreus, ele vai nos afirmar isso também. Hebreus 10, 10. Ele declara: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo,
uma vez por todas. E ele de novo vai dizer no versículo 14, porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Pois foi por meio dessa obra expiatória que Deus resgatou todos os crentes do domínio do pecado e da escuridão espiritual, colocando-os no domínio de sua justiça e luz espiritual. Paulo, aos Romanos, no capítulo 6, ele vai dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, para que venhamos obedecer ao pecado, mas nós fomos trazidos para debaixo da graça. O pecado não mais terá domínio sobre vós, diz o texto. Não podemos, queridos, entregar o nosso corpo para o pecado, uma vez que fomos refeitos em Deus. O Senhor não nos pega e nos conserta, aproveitando aquilo que já tinha. Não, o Senhor nos faz nascer de novo, nos refazendo nele, para sermos filhos da justiça. Deus nos resgatou do domínio do pecado e da escuridão espiritual, colocando-nos no domínio de sua justiça e luz. Portanto, os crentes também receberam uma nova natureza, como falamos. O texto vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Como resultado, Deus os declara santos e os chama de santos, conforme Romanos 1,7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na santificação final, Deus nos une à nova natureza, então dispensada à carne, uma natureza debilitante, presente em nossos corpos. Seremos transformados e glorificados para toda a eternidade. É a realização prometida à igreja, que está sendo apresentada como uma noiva sem mancha, sem mácula, como seu esposo. Jesus Cristo, Ele é o esposo da igreja. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 21 a 23, Paulo afirma: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, diz o texto, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, disse o apóstolo. Assim, meus irmãos, é definido o processo de santificação bíblica, que diz respeito a uma vida cristã prática, o processo, meus irmãos, em que os crentes devem procurar, pelo poder do Espírito, para serem mais e mais conformes à imagem de Cristo. É um processo que não para, é um processo que deve ser progressivo na minha e na sua vida. E é neste processo que somos conduzidos pelo Espírito Santo a avançarmos mais e mais em direção à imagem de Cristo, a qual Deus deseja que tenhamos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, Paulo declara: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. O verdadeiro cristão, sendo redundante aí, né? Porque todo cristão deve ser verdadeiro, não busca apenas a paz circunstancial. Aquela paz que vem até nós no momento circunstancial. Mas ele busca a paz que vem de uma vida transformada por Deus.
Quando Deus é o centro, a santificação se torna o fruto natural da comunhão com este Deus a quem servimos. Por isso, o Deus de paz, Ele nos santifica integralmente. Ele nos restaura no corpo, na alma e no espírito, em todo o nosso ser. Nós não somos dicotômicos e nem somos tricotômos. Nós somos uma união psicossomática, não é isso? Deus não está atrás apenas da santificação do seu corpo, muito menos da santificação da sua alma ou do seu espírito. Deus está atrás do todo, santificação do corpo, da alma, do espírito. Sejamos santos em todo o nosso proceder, para que através de todo o nosso proceder, o nome do Senhor seja santificado. Um outro aspecto que nós podemos verificar aqui no Deus da paz, é Ele que nos guarda até a vinda de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versos 8 e 9, o texto diz: o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Essa guarda divina, meus irmãos, é até o fim, afirma o apóstolo Paulo. Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse no texto que lemos, a obra de Deus não é temporária, queridos. Ela é eterna e segura. A preservação do crente dura até o encontro com Cristo, quando a santificação será completa nele. O dia em que Ele vier nos buscar, estaremos para sempre com Ele, e como Ele é, o seremos e o veremos. A preservação do crente refere-se à ação contínua da parte de Deus em manter o crente firme na fé, guardando-o do desvio até o final e garantindo a sua salvação eterna. Aquele que uma vez foi chamado, Deus o preserva. O filho pródigo, em toda a parábola, nós vamos ver Jesus contando a parábola, e do início até o final, Jesus o chama de filho. Em nenhum momento da parábola, Jesus começa a chamá-lo de estranho, pródigo. Mas do início até o final, ele é chamado de filho pródigo. A preservação do crente refere-se à ação contínua de Deus em manter o crente firme na fé, guardando-o de desviar até o fim, garantindo a sua salvação eterna. Crente não perde salvação. Quem garante a nossa salvação é Deus, não somos nós. A Bíblia diz que a nossa esperança está presa no céu, como a âncora. Romanos, no capítulo 8, Paulo afirma: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? João 17, Cristo intercede por nós. E ele vai dizer que ele guardou a todos, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia que havia acerca dele. Judas, o filho da perdição. E com ele foi o primogênito dele, o Caim. E agora vai vir o caçula, né? Mais terrível do que os outros dois, chamado Anticristo. O homem da perdição, o filho da iniquidade. Juntamente com o pai de todos eles, né? Satanás. Não fazemos parte dessa turma. Desde o início da narrativa bíblica, Deus separa dois povos: os que seguiram com Caim e os que seguiram com Enos. E o texto vai dizer que a partir de Enos, o homem começou a invocar a Deus. Todo crente chamado desde a eternidade, ele não perde a sua salvação. Sua salvação é eterna, porque quem garante a salvação é o Senhor, que a proporcionou por intermédio de seu Filho na cruz do Calvário. E essa ação, que é exclusiva de Deus, como diz o texto, dura até o encontro com Cristo, pois a preservação não é temporária, mas contínua, até o momento em que o crente se encontrar pessoalmente com Jesus, ou seja, a sua morte, ou quando da segunda vinda Cristo se manifestar, aonde haverá a nossa santificação completa.
E isso aponta para a doutrina da glorificação, o estágio final da salvação proposta e colocada em prática por Deus, a quem planejou, propôs e colocou em prática através de seu Filho, o Cristo vencedor. Assim, o crente será completamente liberto do pecado. A isso devemos entender, queridos, que Deus é fiel e cumpre o que promete. O apóstolo Paulo deixa claro isso no verso 24. Nós lemos o verso 23 da carta do apóstolo Paulo. No verso 24 ele vai dizer: fiel é quem vos chama, o qual também o fará. Por isso, meus irmãos, a base da nossa segurança não está em promessas que fazemos a Deus. Senhor, eu te prometo que o ano de 2026, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou jejuar 3 dias, depois vou passar para 15 dias, depois vou passar para 30 dias, 40 dias, daqui a pouco eu estou igual Jesus para garantir a minha salvação. Não! A base da nossa segurança não está naquilo que prometemos em fazer para Deus, mas na promessa que Deus fez a nós. Ele é fiel, Ele não falha no seu propósito redentor, afirma o salmista, Salmo 138, verso 8, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Aqui, queridos, Davi expõe a sua confiança de que Deus não apenas começa uma obra, mas a leva até o fim. E isso nos traz uma conexão com o que Paulo afirmou, e nós falamos isso no início da mensagem, ali aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Portanto, amados, o amor leal de Deus é eterno. Diz o texto, dura para sempre. Quando o salmista vai dizer que dura para sempre, o termo no hebraico ali é kesed, que traduzido aqui, ele pode ser empregado como benignidade, como misericórdia, mas especificamente ele vai se referir ao amor leal, que é constante, reforçando assim, amados, a realidade de que Deus não abandona o seu povo, porque o seu amor é mais forte que a inconstância que nós temos, a inconstância humana. O amor de Deus não está baseado na nossa inconstância. O amor de Deus não está baseado na nossa natureza, que hoje está bom, amanhã não está, de manhã está bem, tudo positivo, de tarde nubla tudo e vai chover. E aí a pessoa anda para um lado para o outro com uma nuvem negra em cima, e se chegar perto dele, ele dá uma rosnada. Aí quando chega de noite, depois da janta, com a barriga cheia, aí está mais feliz. Deus não está baseado nisso. Deus não muda. Ele é constante, não há sombra de mudança e muito menos variação. É nessas características que estão baseadas o amor de Deus para com a nossa vida. Salomão declara isso em Lamentações, no capítulo 3, verso 22 a 23. Ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Por isso, meus irmãos, quando nós estamos conscientes desta verdade, deve haver da nossa parte dependência e prática de súplica diante de Deus para com as nossas vidas, porque Ele é a fonte da nossa paz, Ele é a fonte da nossa segurança, é Ele que nos preserva e nos mantém no caminho. E nessa oração final do salmista, ele vai dizer: não abandone as obras das tuas mãos. Mostra a consciência de que o ser humano é a criação divina. Efésios capítulo 2, verso 10: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus estabeleceu, para que andássemos nelas. Enquanto aguardamos, meus irmãos, a vinda de Cristo, devemos viver entre o já e o ainda não, pois já fomos santificados, mas ainda estamos sendo transformados. Mesmo assim,
deve haver em nós a fidelidade ao Deus que garante a nossa chegada segura ao lar eterno, conforme o apóstolo Judas, não o Iscariotes, mas o irmão do Senhor, declara no verso 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculada diante de sua maravilhosa glória, ou diante de sua glória, como diz o texto. E concluindo, queridos, o apóstolo Paulo, ele encerra a sua carta com essa oração carregada de esperança e de confiança, pois aquele que nos chamou é o mesmo que nos santifica, aquele que nos chamou é o mesmo que nos santifica e nos guarda, para nos apresentar irrepreensíveis diante de Deus. Ele é o Deus da paz, e a paz que Ele dá é completa, profunda e eterna. O Salmo 121, versos 7 e 8, o autor, ele declara: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Revelando aqui a fidelidade de Deus em guardar e preservar aqueles que lhe pertencem. Você é dele. Se você pertence ao Senhor, Deus te guarda em todos os caminhos da sua vida. O Senhor está contigo, o Senhor está com a sua igreja. Ele prometeu isso: estarei convosco até a consumação dos séculos. O salmista declara que o Senhor guarda o seu povo em todo o tempo, protegendo-o de todo o mal e acompanhando os seus passos agora e para sempre. De forma semelhante, Paulo ora para que Deus, o Deus da paz, nos santifique completamente. Não haverá nenhum espaço. Deus deseja nos santificar completamente. Por isso, como nova criatura, como nascido de novo, à semelhança do Cristo, nós precisamos nos entregar a Ele, para que sejamos santificados completamente, no espírito, na alma, no corpo, e sejamos conservados irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Então, juntos, o Salmo 121 e o texto que lemos no início da mensagem, esses textos apontam para um Deus pessoal, vigilante e constante, que não apenas protege externamente, é o Senhor que te guarda quando você sai de casa. Essa loucura que está aí, é o Senhor que nos guarda. Ele não somente nos guarda eternamente, mas também Ele atua na integridade espiritual da nossa alma, do ser do crente eleito. Ele é o guardião fiel que nos sustenta no presente e nos prepara para um futuro eterno, glorioso, onde estaremos com Ele para sempre. Amém, meus irmãos? Possamos nos entregar ao Deus da paz, que nos santifica e nos preserva, mantendo-nos santos para Ele. Não te entregue, não nos entreguemos a mais nada que não seja a Deus. O apóstolo Paulo teve por perda toda a sabedoria que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha. Ele considerou como esterco, quando comparado à sublimidade de Cristo. Cristo deve ser a nossa prioridade. Ele é o Deus que nos preserva. Amém? Nos coloquemos de pé, vamos orar.